Os drones iranianos Shahed 136 fizeram um ataque aos centros de comandos, tá, militares. 400 quilômetros de distância por todo o território, passaram por Kiev, ou seja, não acertaram Kiev porque não quiseram, tá? E no Oblast de Kiev, na cidade de Belazerkov, eles atingiram o quartel-general, né, do comando militar. Segundo a Ucrânia, não houve nenhum tipo de perda. Os galpões estavam vazios, não tinha ninguém lá, e provavelmente essa imagem que eu coloquei para você aí é fruto da minha mente. Tá? Porém, a história verdadeira é outra. Tá? A 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, que estava prestes a ser enviada para a frente de batalha para cobrir perdas, foi totalmente dizimada. Tá? E o detalhe, tudo tem a ver com os raios que vocês viram ontem. Todo mundo mostrou aqui. Que raios são aqueles? Bem, primeiro eu dizer o seguinte. Aquele raio ali é natural. Não. Não. Todo raio de luz que emana aqui do planeta Terra, ele vem do Sol. Então, ele tem aquela defração que a gente já perdeu no primeiro grau, lembra? A defração do espectro solar. Quando você pega um prisma, a água, ele faz a defração em cores. Então, não existe na natureza, na nossa natureza aqui, uma fonte de luz contínua monocromática. Quando existe uma fonte de luz monocromática, é porque ela é uma fonte de luz artificial. A nossa fonte de luz natural é o Sol. O planeta Terra é um regolito que reflete o Sol, tá? Tem uma cobertura que reflete o Sol, e tudo que emana da natureza, tá, que você vê, ela tem defração de cores, como o arco-íris, por exemplo. As gotículas em suspensão fazem essa defração de cores. Tá? O que acontece? Aquilo ali era um feixe de luz monocromático, uma cor só. Outra coisa, o raio laser é o Peresveret, que é o Peresveret, ele é invisível. Se alguém colocou uma fonte de luz, foi para fazer algo midiático, para aparecer. Alcance, 1.100 quilômetros. Capacidade, cegar, obstruir, obliterar ou até destruir o sistema óptico de satélites. Não por acaso, algumas horas depois, o Shahed 136, com seu barulho terrivelmente assustador, porque ele tem um barulho irritante. Não sei se vocês já escutaram o barulho do Shahed 136. Tá? Ele é irritante, parece os Stukas. Para quem não sabe, os Stukas eram um bombardeiro de mergulho que levava uma bomba de 500 quilos embaixo. Tá? E eles quase viravam supersônicos. Ele era um voo de picado. Tá? E o Goering mandou botar uma turbinazinha nele para dar aquele barulho de assovio. Aquele barulho de assovio que você escuta em bomba não existe em bomba horizontal. Aquilo ali é um artifício que era para causar terror, pânico. Aquilo ali tinha efeito psicológico. Né? Depois teve efeito psiquiátrico. Né? Os Stuka. O Shahed tem esse barulho. Os Shahed passaram por Kiev, andaram mais 120 quilômetros, mais ou menos, e acertaram em Belazerkov o quartel-general. Tá? Mas também os centros de comando em Odessa, Nikolaev, Dnipro também foram atacados pelo mesmo sistema. Agora, o que você escuta por aí é outra coisa. Também teve ataques, tá, das forças aeroespaciais russas na cidade de Soledad, Batmorsk, Bagomod e Ivanovsk. Tá? Além de bombardeio por terra de mísseis, foguetes e artilharia em Liman, comprovando mais uma vez a nossa doutrina aqui de recuar as tropas e depois fazer ataques pontuais. Você perde pouco equipamento.
A Rússia está na defensiva? Totalmente. 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 Vai ser rompido? Eu acho que não, mas pode romper. Pode romper, eu acho que não. Eu acho que está sob controle, mas pode romper. Por quê? Porque simplesmente levas e levas e levas e levas são colocadas lá. Por quê? Porque o Zelensky precisa urgentemente mostrar serviço. Por quê? Porque o apoio à Ucrânia está acabando. A Europa não está aguentando. Por quê, Rubem? Porque simplesmente hoje, apesar de todos os apelos, ameaças, choro, novas sanções, a Rússia está cagando para a sanção. Tá? Novas sanções, tudo que vocês imaginarem, os Estados Unidos sancionam. A Europa, para sancionar a Rússia, mas por trás compra. O mês passado foi o mês que os Estados Unidos comprou mais da Rússia que em qualquer época, 500 e poucos milhões de dólares. Isso é só para vocês verem, de incremento. De incremento. Isso é para vocês verem como é que a geopolítica é uma coisa doida. Tá? Você tem que tomar cuidado com o que você vê, com o que você fala e com o que você escuta. A Ucrânia está ficando sem... Ontem, o Zelensky, em mais um ataque megalômano, tá? Ele ofendeu o Papa, o Elon Musk, e, ao invés de diplomacia, o regime neonazista do sionista Zelensky entra numa espiral de delírio, megalomania e desespero. Aí, as investidas suicidas que ele tem feito à custa de milhares de vidas. Mas eu botei um vídeo aí da TVE espanhola, sem medo de tomar strike, sem nada, gravem esse programa, porque a gente pode tomar um strike por causa desse vídeo. Eu botei aí, eu acredito que não, porque é notícia, mas botei aí, está lá. TVE, a Espanha é totalmente pró-Ucrânia, mas já não está dando para esconder as mortes, os sumiços. Aquele grupo é de uma região. Cadê nossos 17 mil homens? Porque a maquinária de morte, o morticínio que está havendo lá, ele vai estourar em algum lugar, e eu falei que vai estourar, como eu falei que o dólar ia estourar, como eu falei que tudo vai estourar, como eu falei que a Europa não tem saída que não seja através da Rússia. Ontem, quer dizer, anteontem, a OPEC, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, mas a Rússia, liderados pela Rússia, disseram que iam cortar 1 milhão de barris de petróleo por dia de oferta no mundo. Os Estados Unidos disseram que ia declarar a Quinta Guerra Mundial logo, que ia fazer, dizer, acontecer isso, aquilo outro, ameaçou todo mundo. A ameaça surtiu tanto efeito que hoje eles cortaram 2 milhões. Isso é que dá uma banana verde para os outros. Aí você tem que ver canal de lavador de chão, de frentista de posto, metido a guerrilheiro, tá? Dizendo que está na Ucrânia lutando e que de lá está rindo da gente. Tá? A única pistola que ele pegou é de plástico e tem formato cilíndrico. Tá? Esse daí, essas figuras. E os outros canais vagabundos que tem aqui. Como eu falei, o canal que vocês vão procurar aí, que teve a notícia fake. Isso sim, notícia fake. Isso aqui não é notícia fake, não. Isso aqui eu mostrei. Está aí, as explosões estão aí. Foi o Oblast de Kiev, a cidade não foi atacada porque não quiser. Os drones passaram por cima de Kiev. Tá? Os drones iranianos passaram por cima de Kiev. E não foram alcançados por nada, foram interceptados 400 quilômetros. Isso prova, mais uma vez, isso daí que com míssil hipersônico ou com drones que viajam a 250 km por hora, tem carro aí que anda mais do que isso, eles alcançam o que eles querem dentro da Ucrânia. A situação está difícil lá, está. Tá? É uma enxurrada de seres humanos sendo colocados numa câmara de tortura, na morte. E ali está ali, eu fiz questão de botar o vídeo, porque as pessoas só garganteiam. Eu botei o vídeo aí. Aquilo ali aquilo ali é uma cidade só. Ali estão atrás de 17 mil soldados. O número de baixas fatais passa de 100 mil.
porque eles estão usando, enquanto a Rússia recua estrategicamente no campo. E o Rubem, por que a Rússia tem outras forças armadas e não manda para lá? Porque é estratégico. Ele não vai desguarnecer outras áreas, porque a Rússia está em estado de tensão total. O Belgorod tomou posição de guerra. Tá? Os Sarmates estão em posição de guerra. O alerta na Rússia é máximo. Depois do ataque criminoso ao Nord Stream 1 e 2, falando nisso, uma linha do Nord Stream está em cima. Ok. A Europa está começando a se insubordinar a isso tudo. O povo, e a Rússia sabe disso. Por quê? Porque é um processo geopolítico. A guerra não é só aquilo ali. Como eu falei, aquilo ali que está acontecendo, aquela batalha ali naquele Oblast, em Kherson. Kherson pode cair amanhã? Pode. Vai mudar alguma coisa? Não. Não vai mudar por quê? Porque olha agora, olha o tamanho da Rússia, olha o tamanho da Ucrânia, olha o que está envolvido. Para e pensa. Usa o seu raciocínio lógico. Se fosse o oposto, seria a mesma coisa. Se fosse os Estados Unidos com o México, você poderia pensar a mesma coisa. Já que sua cabeça só consegue pensar na Disneylândia, ou então em lavar pinico, lavar prato e lavar a bunda de velho americano, que o que você sabe é isso, mais nada. Então é o seguinte, o Centro de Tecnologia do Universo, os Estados Unidos de Tecnologia são, até hoje não conseguiram fazer um míssil hipersônico, são tão bons. São tão bons. Foram em 1969 para... Aquele rapaz do Inteligentista, ele é meio louco, porque ele é meio olavista, mas ele tem uma série muito boa sobre a viagem do homem à Lua. Ele fez um trabalho muito bom, ele até usa como base um canal americano também de pouca repercussão, que o cara não aceita lunáticos lá, e fica mostrando, efetivamente, a vergonha que é a história da viagem à Lua. Aí é o seguinte, tem a colaboração americana, ele citou uma coisa muito interessante, a colaboração americana, porque os russos tinham um problema muito sério de correção de solo. E, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos, tá, auxiliou a Rússia tecnologicamente. Os Estados Unidos já foi ponta de lança em tecnologia, só que agora como eu falei, é obeso, identitário e viciado. A sociedade americana derreteu. Eu não tiro aqui o mérito todinho da sociedade americana. Tem muito mérito. Desenvolvimento, tecnologia, tudo bem, muita coisa foi desenvolvida, só que parou. Parou, terceirizou tudo, pegou suas tecnologias de ponta e passou para os outros, sem medo de ser feliz. Apenas de ir para a Bolsa. O sonho do americano no século XXI era parar em frente a um terminal de computador, entrar com a senha dele, jogar 10 minutos na Bolsa, ganhar $500, $1.000 e ir embora. Trabalhei 5 minutos hoje, minha vida está feita. Isso foi na teoria, na prática, só os tubarões, só o lobo de Wall Street que conseguiu isso. O resto do povo está na merda. Em 1976, a classe média americana, são dados que eu já falei muitas vezes, mas é bom repetir para criar raiz. A classe média americana, em 1976, era dona de quase 30% da riqueza americana. Hoje não chega a 8, não chega a 7, não deve estar em 6. O último número que eu tenho é de 2014, eu acho. E era 8. Tem uma nação dentro de outra nação, tem 50 milhões de homeless. Por que, ao invés de tomar o dinheiro da Venezuela, destruir a Venezuela, por que não copia a Venezuela e faz um Minha Casa Minha Vida decente para esse povo? Não, vamos mandar dinheiro para a Ucrânia. A Flórida está varrida por um furacão que pode chegar a despesa a $1 trilhão. E a Flórida, sabe o que o pessoal da Flórida está fazendo? Está se vestindo de azul e amarelo, pedindo ajuda ao governo central. Quem sabe, se vocês acharem que a Ucrânia é aqui, vocês não ajudam a gente. Eu tenho aqui material, o mapa da Flórida, tá? Com as cores azul e amarelo. Fala assim, nós somos a Ucrânia. Pelo amor de Deus, governo, ajude a gente, Biden, ajude a gente. Então, são essas idiosincrasias. Eu não estou aqui para me trocar com um canal de idiotas, de imbecis,
de estúpidos. Aquilo que está vendo lá é um combate. É uma guerra para a Ucrânia, é uma guerra. Para a Rússia também não deixa de ser uma guerra, mas é uma operação militar. Existe tática, técnica, existe muita coisa, existe coisa envolvida, existe. Pode romper? Pode. Vai ficar? Não, não vai. Por quê? Porque não vai ficar. Pela capacidade de mobilização, pela máquina que tem por trás, pelo esgotamento de recursos. Tudo que a Rússia está usando naquela guerra, apesar de estar lutando contra 40 países, tá? A capacidade de processamento, de entregar armamentos, é infinitamente inferior à que a Rússia tem de destruir totalmente. A Ucrânia não produz nada. A Ucrânia hoje está produzindo defunto. Tem que se lembrar que é com chip de batedeira. É, chip de batedeira. É. Deu uma sorte do caramba, né? Com chip de batedeira, eles conseguem uma precisão incrível. A artilharia acerta tudo. Tá? Então, gente, aí o Elon Musk veio a público, até achei bonita a atitude dele. Gente, vamos sentar, deu uma de negociante. Vem cá, vamos fazer por menos isso aqui. O Papa, o cara xingou os dois e falou, não, agradeço o negócio de você. Não, porque agora o Putin, o cara está sonhando, está delirando que vai entrar em Moscou. O cara não tem condições de fabricar uma espingarda de chumbinho. A única coisa que ele tem para botar lá é gente para morrer, que é o que ele está fazendo. E mais uma vez, eu reporto o vídeo que eu botei aí para vocês verem. Aquele vídeo é feito por um canal pró-Ucrânia. Aquilo não é feito pela RT, não. Não é feito pela Sputnik, não. Não é feito por nada disso, não. Aquilo ali é feito por um canal espanhol, TVE, tá? Pró-Ucrânia. Mas mostrando que nem tudo são flores, não. Aquilo ali é só a cabeça. Tem muito mais. Eu falei que quando as famílias ucranianas começarem a procurar, porque por enquanto está todo mundo na batalha, está todo mundo chegando a Moscou. Só que está todo mundo morto. A maioria está morto, ou preso, ou prisioneiro. Por quê? Porque são 4, 5, 6, 7 vezes mais ucranianos do que russos. Eles recuam, tá? Fazem aquilo que eu falei. Eles fazem a doutrina Manstein. Inclusive, um dia eu vou fazer um programa sobre Manstein, porque é o seguinte, todo mundo fala em Rommel. Rommel é considerado o maior general... o maior general alemão por afinidade do Ocidente. Ele teve um desempenho muito bom no Afrika Korps, tá? Fez uma boa defesa ali, mas ele também tem erros cagados, porque ele assumia muitos erros, muitos riscos. Ele assumia muito risco. Já o Manstein não fazia isso. O Manstein, se tivesse mais poder e material no começo da guerra, a vida da União Soviética teria sido muito pior. Ele era um gênio. E hoje a doutrina Manstein é uma usada quando você tem poucas forças de defesa contra um inimigo numericamente muito maior. Tá? Eu um dia posso fazer um programa só sobre isso. Olha aqui, as dobras da história. Manstein é um dos maiores generais da história. Tá? Marechal de campo. Ele morreu em 73, morreu de ataque cardíaco com 85 anos de idade. Ele foi um dos criadores da OTAN, ele foi consultor direto, ele foi tirado da cadeia para criar um novo exército alemão. E é chamada de doutrina Manstein. É essa que está sendo usada lá. Vai dar certo? Pode dar errado. Com ele deu certo em Kiev, tá? Em Kursk, na Batalha de Kursk na Segunda Guerra Mundial, mas depois de fazer uma desgraça. Ele, com forças infinitamente menores, fez baixas terríveis na União Soviética. Porque ele, ao contrário do Rommel, ele não assumia riscos desnecessários. Ele protegia as tropas, protegia seu equipamento e fazia uma linha de resistência flexível, elástica, como ele chamava. Ele vinha trazendo, até que o adversário vai perdendo força. Tá? Pode romper? Pode, porque eles têm um oceano de gente. E estão um pouco se lixando para quem vai morrer ou para quem vai viver. Tá?